Bem, outra questão que veio a prejudicar essa campanha do Setembro Amarelo, enfim, é a falta de vagas de leitos psiquiátricos e de leitos psiquiátricos adequados, né, para a gente fazer a internação de paciente com risco de suicídio ou outras condições, tá? Então, quando o paciente estiver correndo esse risco, a sociedade não tem a mesma preocupação como pintar tudo de amarelo, enfim. Eu acredito que muitas vezes a bandeira da reforma psiquiátrica, da desinstitucionalização, enfim, e desaparelhamento dos hospitais psiquiátricos foi utilizada e generalizada. Sim, existiam asilos, depósitos de pessoas, de forma subhumana, porém foi um belo pretexto para que isso acontecesse com todos os locais de tratamento psiquiátrico. O mesmo que eles pudessem evoluir, não. As pessoas simplesmente foram tiradas do hospital, não tinham mais familiares. Os que estavam internados não tinham mais familiares, estavam gravemente comprometidos, não tinham como ter um emprego, não tinham como reclamar, enfim, eram pessoas com sérias limitações e foram simplesmente abandonados, colocados na rua, se tornando mendigos, andarilhos, foram condenados ao ostracismo da sociedade, né? E acredito que muitas pessoas fizeram isso de maneira inconsequente, levantaram essa bandeira justamente porque não tinham nenhum familiar, não tinha nenhuma vivência de alguém com doença mental para saber o quão importante é a internação psiquiátrica. E se utilizaram disso ainda, não ia falar, mas para ter alguma coisa para se promover politicamente, ou enfim, um cargo de liderança, enfim, vi isso acontecer, né? E eu trouxe aqui um trecho, antes que alguém diga que eu sou uma pessoa de extrema direita falando isso, meu Deus, que absurdo. Inclusive o PT que mais contribuiu com isso nos últimos anos. O Bozo não fez nada de diferente, né? Eu vou tirar um trecho de um livro que é esse aqui. Eu tive um período de formação em História, quase me formei, e eu achei interessante algo que eu sublinhei e eu vou ler, né? Do Eric Hobsbawm, né? Que na minha opinião, é o papa da história, né? É o papa dos historiadores, né? Então, contudo, quaisquer que sejam os excessos de teoria, a prática foi muitas vezes igualmente extrema. A certa altura da década de 70, reformadores sociais dos países anglo-saxônicos, justamente chocados, como ficavam os pesquisadores de vez em quando, pelos efeitos da institucionalização sobre os doentes ou perturbados mentais, fizeram com êxito campanhas para tirar de confinamento tantos deles quanto possível, abre aspas, a fim de receberem cuidados da comunidade. Mas nas cidades do Ocidente não havia mais comunidade para cuidar deles, não havia mais parentesco, ninguém os conhecia. Só haviam ruas de cidades como as de Nova York, cheias de mendigos, desabrigados, com sacolas de plástico, gesticulando e falando consigo mesmos. Se tinham sorte ou azar, dependia do ponto de vista. Acabavam transferidos dos hospitais que os haviam expulsado para as cadeias nos Estados Unidos,
se tornaram o principal receptáculo dos problemas sociais da sociedade americana, sobretudo da parte negra. Então, isso aqui vale para Brasil, década de 70, ele fala sobre década de 70, o início, né? No Brasil, isso não sei quando começou, mas permaneceu até a primeira década dos anos 2000, talvez até 2015. Hoje confesso que eu não vejo mais muita gente com coragem de defender isso, né? E pasmem, né? O Hobsbawm olhando para isso, né? Para a questão da psiquiatria, enfim, é fantástico, né? Então é isso, né? Eu acho que é outra coisa que agrava e aumenta o número de casos de suicídio. A não hospitalização por falta de vaga, por falta de um lugar adequado, com recursos, tá? E também, antes que eu esqueça, queria fazer um vídeo só sobre isso, tá? O estigma que existe em volta do ECT, da eletroconvulsoterapia, tá? Que ela é rápida, efetiva e pode salvar muitas pessoas. Quem eu vejo fazendo hoje são pessoas esclarecidas, com condições financeiras e que possam bancar, inclusive para achar um lugar no estado que faça o procedimento, que são poucos, e um profissional habilitado que também faça, né? Um tratamento, tá, já bastante antigo, que foi um dos responsáveis, esse sim, junto com a psicofarmacologia, por esvaziarem os hospitais psiquiátricos, as instituições psiquiátricas, né? Então, a eletroconvulsoterapia, ela é rápida, efetiva, é usada com segurança em gestantes, né? Eu tenho lá as minhas ressalvas, mas é uma opinião totalmente minha sobre isso, né? Mas, enfim, isso não interessa. E poucos médicos fazem o procedimento, e eu me incluo entre eles, eu confesso, não faço, sabendo que teria grandes vantagens para os pacientes da minha região, do meu entorno, mas não faço, não tenho coragem em função do receio que eu possa ter de ser associado a um estigma criado por essa luta de reforma psiquiátrica, em que a eletroconvulsoterapia era vista como um choque de tortura ao paciente que não se comportasse, né? E assim várias novelas da Globo fizeram. Então eu tenho medo que esteja eu lá fazendo o meu trabalho sério, enfim, e eu seja associado ao médico do choque, torturador, enfim, e o medo se acentua mais ainda, né? E em épocas de defesa do AI-5, né? Enfim, de tudo isso, e ou seja, existe uma meleca cultural, ideológica, então acaba a eletroconvulsoterapia acaba sendo reservada muito em pesquisas, em lugares, instituições acadêmicas, né? E alguns poucos colegas assim que tem bala na agulha para fazer, né? Inclusive, a última informação que eu tenho sobre o aparelho para fazer o ECT, que eu considero não ser altamente tecnológico, até por ele ser antigo, em torno de 5 anos atrás ele custava em torno de R$80 mil, levando para o dia de hoje
É um aparelho caro, pouco utilizado e que envolve riscos, não para o paciente, isso é interessante, não para o paciente, mas para os profissionais que instituem esse método de tratamento, né? Então, falei bastante e é isso.